Bom, então a gente quer começar agradecendo ao convite da professora Patrícia e da Comissão de Pesquisa pela oportunidade de conversar com vocês, apresentar um pouco das pesquisas que estão sendo realizadas aqui por esse grupo, aqui na IFE, e agradecer a presença de todos aqui, do pessoal, dos alunos, dos colegas, do pessoal que veio de fora. Um grande abraço para a Camila, minha colega ali, que está ajudando bastante, só para registrar. Meu Colega do ano. Colega do ano, a Camila vai ganhar o troféu. Colega do ano. Bom, iniciando então essa fala, a gente gostaria já de destacar que nós não somos, nem eu nem a Soraya, nós somos pesquisadoras da pesquisa. Nós não estudamos a pesquisa qualitativa. Nós utilizamos como método, nas nossas pesquisas. Então, o que a gente vai fazer é falar um pouco dessas pesquisas qualitativas a partir da perspectiva da qual a gente trabalha. Mas, certamente... A gente não pesquisa metodologia, né? Porque tem pesquisadores com experiência em metodologia de pesquisa qualitativa, quantitativa, mas enfim, a gente está trazendo então. Bom, a gente vai falar em conjunto. A gente tem já acostumado a trabalhar dessa forma em algumas apresentações, então a gente vai apresentar em conjunto, não vai ser uma e depois a outra, né? E assim vai até o final. A gente tem depois perguntas, tá? A gente queria começar então, a gente trouxe esse texto para iniciar a reflexão sobre essa questão da pesquisa qualitativa. Na verdade, a gente acha que esse texto ele é uma metáfora da pesquisa em geral, né? Não sei se dá para todo mundo ler, quem está aí no fundo, mas então eu vou ler rapidamente. É um texto do Saramago, o Conto da Ilha Desconhecida. Um homem foi bater à porta do rei e disse: "Dá-me um barco." "E tu, para que queres um barco? Pode-se saber?" Foi o que o rei de fato perguntou. "Para ir à procura da ilha desconhecida," respondeu o homem. "Que ilha desconhecida?" perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. "A ilha desconhecida," repetiu o homem. "Disparate, já não há ilhas desconhecidas." "Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas?" "Estão todas nos mapas." "Nos mapas só estão as ilhas conhecidas." "E que ilha desconhecida é essa que tu queres ir à procura?" "Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida." Bom, então, bastante óbvio, né? A gente trabalha na busca daquilo que nós não sabemos ainda. A gente pensa isso no universo da pesquisa qualitativa ou no universo das pesquisas nas ciências humanas, mas certamente isso vale para toda a ciência de um modo geral, né? A preocupação com aquilo, a curiosidade. Acho que é importante lembrar, porque apesar disso estar na base ou na raiz de toda a ciência, de toda a pesquisa, muitas vezes a gente se perde um pouco e confunde produção com reprodução. Então essa é uma primeira questão aqui que a gente gostaria de destacar. Que é a mais fascinante da pesquisa, inclusive. O seu desconhecimento. Bom, o roteiro da fala aqui, só para a gente organizar o que a gente vai apresentar para vocês, tá? Então, primeiro a gente vai fazer uma apresentação, uma visão geral da área das ciências humanas e sociais, e desse intercâmbio, essa interface que a educação física tem com estas áreas, né? A educação física como uma área multidisciplinar, como que ela faz esse diálogo com a área das humanidades. Depois a gente vai tratar mais específico da pesquisa qualitativa, algumas características, alguns conceitos. A pesquisa em filosofia, porque aqui tem uma diferenciação. Nós trabalhamos também, principalmente, com o referencial da filosofia, e tem algumas diferenças aí entre a pesquisa mais reflexiva, ou mais teórica, ou enfim, a filosófica, e a pesquisa qualitativa é importante demarcar aqui.
E depois, ao final, a gente apresenta alguns exemplos das pesquisas que estão sendo realizadas aqui na EFE pelo grupo do qual a gente faz parte, que no caso somos eu e ela, e vários alunos. Bom, aqui tem uma pesquisadora que é da área da saúde, Minai, que trabalha com pesquisa, é uma pesquisadora da pesquisa e é muito utilizada como referência de pesquisa qualitativa na área da saúde. Né? Como a educação física está na área da saúde, classificada, embora a gente haja controvérsias, né, pela interface que tem com diferentes outras áreas, inclusive a pedagogia, mas, enfim, essa pesquisadora é utilizada amplamente pelas pesquisas na área da saúde e na educação física em especial. Então, a gente traz várias referências sobre pesquisa qualitativa, vão ser dessa autora e desse grupo. Ela trabalha na Fiocruz. Vocês estão conseguindo ler no fundo? Porque, tudo bem, a gente não precisa ficar lendo os slides. Algumas coisas a gente vai ler, outras é só para ilustrar. Tá? O slide aqui também é para a gente organizar o nosso tempo, porque nós temos essa dificuldade de começar a falar e falar demais. Então, o slide ajuda na sequência, mas a gente não vai necessariamente ler todas as... A apresentação dura 2 horas. Porque a gente curta. Tá? Bom, aqui o que ela vai falar é basicamente o que a gente viu no texto aí na reflexão do Saramago, só que ela coloca em termos mais científicos, metodológicos, né? A questão de surpreender-se com aquilo que é desconhecido, a importância. Tá? Bom, a gente colocou aí um slide falando um pouco dessa área de humanidades, né, a interface dela com a educação física e com o esporte. Então, a gente tem áreas como a sociologia, antropologia, filosofia, história, psicologia, ciências humanas, no geral. Todas elas vão estar trabalhando com conceitos que envolvem a nossa dimensão específica, tanto da educação física quanto do esporte. Né? Questões como corpo, saúde, mídia, eventos globalizados, esporte de maneira geral, enfim, lazer, educação física escolar, etc. Né? O que é importante, quando a gente vai olhar para uma pesquisa dessa, é já de antemão compreender a abordagem dela. Então, de que área que ela está falando, né? Porque às vezes a gente fala ciências humanas, fica muito aberto. Então, se é da sociologia, se é da antropologia, se é da filosofia, tem metodologias específicas de trabalho, né? E, enfim, teorias específicas também. Cada uma dessas ciências trabalha com alguns autores específicos, tem algumas visões de mundo, de sociedade, enfim. Então, o que é importante é, nessa parte, a gente entender essa diversidade de possibilidades. Não só das áreas, como dentro de cada área também aí um universo de conceitos, de valores, né? Então, na hora que você vai trabalhar com um conceito, você tem que trazer da onde é que você... Então, por exemplo, recentemente a gente trabalhou o conceito de experiência. Vai trazer o conceito de experiência em qual perspectiva você está falando. De que área é, quais autores você está usando, qual que é a história desse conceito do pensamento da ciência, muitas vezes, né? Resgatar um pouco essa história para poder apresentar. Bom, e mais uma vez destacando a diversidade de perspectivas dentro dessa grande área. É claro que a educação física, nessa curta história no Brasil, da ciência, na qual ela tem a presença das ciências humanas, ela tem alguns autores e teorias preferenciais. Então, a gente ouve muito falar de alguns autores das ciências humanas. Mas, enfim, a riqueza é muito grande, a gente não dá conta de querer agrupar todos, não existe uma metodologia única, por exemplo, das ciências humanas, ou, enfim, isso, há que se respeitar a diversidade de cada área. Bom, tem uma pergunta, a gente colocou, qualquer intervenção em educação física e esporte pode ser considerada uma intervenção humana? Quando a gente está falando de intervenção especificamente. O que vocês acham? Quem acha que sim, faz assim. Quem acha que não, faz assim. Na verdade, é uma pergunta para a gente, da qual a gente pode refletir sobre ao longo da fala.
né? Mas muitas vezes a dificuldade, ou isso nos ajuda a pensar até que ponto é importante, ou necessário, ou relevante essa intersecção com as ciências humanas. Essa pergunta ela puxa mais para uma questão da intervenção, né, da prática, da efetividade da prática. Então, na hora de aplicar uma prática, um exercício, enfim, né, obviamente a gente vai estar se relacionando com pessoas. E aí, nesse sentido, também a área de ciências humanas ajuda, né? Agora, isso na parte da intervenção. Na parte da análise teórica também, né, para você compreender o contexto, fazer leituras críticas, enfim, a gente vai dar mais exemplos ao longo da apresentação, acho que isso fica mais claro. Bom, aqui rapidamente algumas características gerais, acredito que todos vocês têm já esse conhecimento, mas só repassando aqui ou relembrando, né, algumas características da pesquisa nas ciências sociais e humanas. Então, o objeto de estudos é histórico, sempre vai se tratar, o objeto também sempre é um sujeito, né? Grupo, né? É um grupo. A pesquisa é parcial, há que se fazer sempre, se ter noção de que se faz um recorte numa determinada realidade, né? Não tem como tratar de todas as coisas e fazer todas as relações possíveis, mas a gente tem que ter essa noção. Trata-se de um recorte, é um período histórico, é um grupo específico, é uma região específica, é um fenômeno específico dentro de um todo, né? Mas trata-se de um recorte. E na maioria das vezes a pesquisa vai ser qualitativa. Não significa que não haja também pesquisa quantitativa ou a combinação das duas. Essa é uma grande discussão, a gente não vai entrar nesse aspecto. Mas preferencialmente não, mas existe maior número de pesquisas qualitativas nessa área. Bom, aqui é só para também ajustar um pouco o foco, né, o olhar, o que diferencia as diferentes áreas ou as diferentes metodologias de pesquisa, é o olhar. Como o pesquisador se dirige ao seu objeto de estudo. Então, mais adiante a gente vai falar, as diferentes pesquisas, os assuntos, os temas, muitas vezes vão se aproximar. A questão é como a gente olha para esse mesmo problema. Né? Com essa curiosidade, com esse encantamento e também com um olhar crítico e reflexivo. Né? Então, aqui um exemplo só rapidamente, né, que a gente pode resumir aqui, é o correr. Né? Mas é o mesmo correr? É o mesmo sujeito? É a mesma... Enfim, a gente pode, a partir... É só um exemplo, né, mas a partir dessas imagens a gente pode pensar diferentes olhares. Né? Cada um aí pode imaginar, eu posso pensar esse fenômeno a partir de um olhar da psicologia, da história, da sociologia, da antropologia. Cada olhar vai ser diferente, e da filosofia. Né? A maneira de abordar esse fenômeno vai ser diferente com cada um desses olhares, e dentro de cada área, dependendo do autor, inclusive, ou do referencial teórico. E correr, né, que é uma atividade que a gente pensa muito, ela vai ser muito diferente em diferentes contextos. Correr do boi, ou com, é diferente de correr atrás da bola, enfim, correr competindo. Então, nesse caso da pesquisa nas ciências humanas, não vai se entender o correr em si. Esse objeto em si dificilmente existe. Ele está sempre contextualizado, ele está sempre posicionado em relação. Tá? Então, essa ideia do em si, porque isso aí já demarca uma diferença de compreensão de ciência. Do em si, do para si, etc. Isso é a história lá da ciência, a gente não entra aqui, mas é muita coisa. Mas isso é importante demarcar. Tá? O correr, não há como a gente falar do correr que seja igual em todas as... A gente pode falar de elementos que aparecem nesse correr. Né? Que é um pouco a filosofia vai fazer. A fenomenologia vai fazer um pouco. Mas, enfim, sempre há um contexto. Né? Então, aqui um rápido conceito, digamos assim, sobre pesquisa qualitativa, metodologias de pesquisa qualitativa, como aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade
como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação como construções humanas significativas. É bacana porque é interessante observar como a questão do sentido, né? Qual o sentido que isso tem, por exemplo, na vida de um sujeito ou de um determinado grupo de sujeitos. Isso é muito relevante para essa pesquisa. Então, para você compreender o olhar do sujeito sobre aquela prática, por exemplo, sobre o correr, né? Ou sobre correr aquela modalidade, daquela forma específica, são sentidos diferentes. Se eu não pratico, se eu não estou inserido dentro daquele contexto específico, meu olhar vai ser outro, né? E aí, se eu vou pesquisar aquilo, eu tenho que compreender a elaboração de sentido que aqueles praticantes dão para aquela experiência ou para aquela prática. Bom, aqui já a gente já entra um roteiro, né? Uma questão mais específica. O roteiro, qual que é o roteiro da pesquisa qualitativa? Vai ser mais ou menos parecido com as demais pesquisas, né? O que muda aí são esse olhar e os instrumentos que se utilizam, né? Então, primeira etapa, definição do problema, que é que nos chama a atenção, o que nós queremos descobrir, o que nós queremos investigar, aprofundar, né? Qual que é a questão que nos move. Aqui é importante que o pesquisador, nessa área, tenha uma identificação com essa questão, né? É importante não tomar emprestado questões dos outros, as quais não nos interessam. Porque essa questão vai nos acompanhar durante muito tempo. Tem que ser algo que a gente gosta e tem interesse, porque senão vai ser muito chato. Tá? Essa é uma dica importante, né? A pergunta ela tem que fazer sentido para o pesquisador. Se ela não faz nem sentido para o próprio pesquisador, como ela vai fazer sentido para os outros, né? Na hora da difusão dos resultados, enfim, de falar dessa pesquisa. Então ela tem que ser, a gente considera, né? A pesquisa qualitativa considera que ela tem que ser extremamente significativa para o pesquisador, ainda que desconhecida. Ela pode ser significativa enquanto curiosidade, né? Desejo, inferência. Isso parece muito óbvio, mas o que acontece, principalmente a gente observa entre alunos quando estão fazendo as suas monografias, ou, eu queria fazer tal coisa, mas eu vejo que não tem bibliografia, então vou fazer tal coisa. Né? Olha, vamos investir naquilo que você realmente tem interesse, né? Que parece relevante, etc. Se não tem tal coisa, vamos justamente aí que é interessante. E essa parte parece fácil, mas a gente considera que é uma das mais difíceis, né? O enquadramento, que é essa sintonia entre o seu desejo investigativo, a sua curiosidade, o que você quer fazer, o que você quer contribuir para o mundo em termos de pesquisa, né? E então o enquadramento desse problema. E essa coisa de que não tem nada, né? A gente já ouve muito, não tem nada sobre esse assunto. Tem, né? Então, Mário Quintana fala, não há nada que se diga agora que não tenha dito algum sábio grego outrora, né? Sempre tem, gente, uma maneira de abordar, uma maneira de encarar o problema. Então, por isso é importante mesmo. E sempre tem coisas novas também, né? Às vezes a gente escuta, não, já tudo foi dito sobre isso, né? A gente sempre consegue descobrir aí problemas e, enfim, hipóteses. Bom, alinhando o problema, a gente vai para a elaboração dos objetivos, né, e do quadro referencial teórico. Então, quais são os nossos objetivos? Aí a gente faz esse recorte, né? Muitas vezes a gente começa com algo muito grande. A gente quer, né, salvar o planeta, ou descobrir uma coisa maravilhosa, gigantesca, e a gente vai fazendo recortes. Né? Isso, até alinhar bem o que é possível fazer no tempo que eu tenho para ser feito também, que às vezes é uma vida. Tem pessoas que dedicam uma vida a um tema, né? E tudo bem, né? Se ela se propõe a isso, não tem problema, é só ajustar os seus objetivos ao tempo que você tem para cumprir essa meta, enfim. Né? Isso aí você aplica a qualquer tipo de pesquisa também. Uma coisa importante, esse tipo de pesquisa não tem hipótese, raramente tem hipótese. Tá? Porque ela vai se ajustando ao longo do processo da pesquisa, é muito importante. Tá? Então, dificilmente a gente parte de pressupostos já definidos previamente. Ou você tem hipótese e elas vão mudar completamente. Né?
Né? Bom, algumas formas de coleta de dados, né? Observação, entrevista, grupos focais, estudo piloto, quer dizer, tem várias coisas que importam aí dentro, né? Mas normalmente você usa instrumentos de registro, você escolhe os seus sujeitos, tem que delimitar bem, né? Como é uma pesquisa qualitativa, ela vai ser bem específica, ela não vai trabalhar com quantidade de informação, mas ela vai trabalhar com aprofundamento de informação, né? Então, em vez de você entrevistar 200 pessoas, você vai entrevistar 8, mas você vai entrevistar em profundidade, porque você está buscando elaboração de sentido, a reflexão, né? O que isso significa na vida daqueles 8, 10, 20 sujeitos, digamos assim, né? Para falar de um número mais reduzido em relação à pesquisa quantitativa. Tá? Aí a seleção desses sujeitos é muito importante, quem são, a história deles, o contexto que eles estão, quer dizer, está tudo bem delimitado, de acordo com os objetivos da sua pesquisa. E aí você vai se valer de entrevista, anotação, registro, bastante descrição, né? Quer dizer, também conta o olhar do pesquisador sobre o contexto qual ele está observando. Aqui é importante ressaltar uma questão temporal associada à pesquisa qualitativa. A gente, quem está fazendo pesquisa ou vai começar, ou enfim, ou já fez, sabe muito bem que esse tempo, a gente tem que trabalhar com um tempo estendido de coleta de dados principalmente. Não adianta pensar, não, são 8 pessoas e em uma semana eu vou ali entrevisto todo mundo e pronto. Não funciona assim, né? Você tem, normalmente, na maioria dos casos, o pesquisador faz uma imersão no grupo ou na realidade na qual ele quer investigar. Ele precisa ganhar a confiança daquelas pessoas. Você não chega lá. Nesse sentido, é diferente da pesquisa quantitativa, que chega num determinado local e distribui vários questionários, por exemplo. As pessoas respondem e deu. O contato do pesquisador com o sujeito é diferente, né? Então, você precisa conviver, ganhar a confiança dessas pessoas, estabelecer um diálogo. Muitas vezes você precisa retornar, você faz a entrevista, você faz depois a transcrição, você volta para conversar com a pessoa, alguns pontos, para aprofundar. A Michele está fazendo agora isso, né? Muitas vezes, né? Volta, mas o que você quis dizer com isso? Depende, claro, do alinhamento da pesquisa, do referencial teórico, mas isso é comum acontecer. E as entrevistas pode durar uma tarde inteira, como pode durar 30 minutos. E aí, durou 30 minutos, você tem que voltar outra vez. Enfim, essa parte ou você selecionou um grupo e você pensou, não, eu quero entrevistar os melhores ginastas, né? Mas eles não... De repente não saiu ali muita coisa. Eles indicaram outras pessoas. Não, eu sugiro que você indique o meu professor, o meu treinador. Aí você volta, entrevista outras pessoas. Né? Então, essa parte do planejamento da pesquisa, a gente tem um planejamento inicial que pode e com certeza vai se modificar ao longo da própria pesquisa. Então, tem que ter bastante tranquilidade e calma, não deixar para fazer a coleta no final, porque senão não dá tempo. Tá. Até porque as perguntas, normalmente, elas mudam, né? Você vai com um roteiro mais ou menos estruturado, ou um roteiro fechado de perguntas, ou um mais aberto, com todos os assuntos que você precisa. E, dependendo do grupo que você vai entrevistar, você não consegue tirar as respostas que você precisa, ou aprofundar da maneira que você queria. Então, você tem que reelaborar o roteiro. É bem comum isso. O roteiro de perguntas também aqui é uma questão importante. Normalmente se trabalha com perguntas mais abertas. Você tem um roteiro que orienta uma conversa com o sujeito, com a pessoa que está participando da pesquisa, mas a ideia, a intenção normalmente é deixar a pessoa falar, não dizer o que a pessoa tem que dizer. Porque várias perguntas elas já direcionam uma determinada resposta. Isso tem que ter muito cuidado. Você acha que a atividade física é importante para a saúde? Todo mundo vai dizer que sim. Então, perguntas que seja possível dizer sim ou não, por exemplo, não são boas perguntas. Então, há que se
pensar muito bem que perguntas são, a gente tem que conhecer o campo antes para fomentar o diálogo. É mais importante, mais interessante que isso aconteça sob forma de diálogo do que você ficar ali, porque a pessoa, é um questionário, a pessoa quer responder rápido, pronto, vou embora. Se você está conversando com alguém e esse alguém percebe que você realmente valoriza aquilo que ele ou ela está falando, a conversa vai mais longe, certo? Então, o pesquisador, por mais inteligente, estudioso, por mais que ele ache que sabe tudo do universo, ele tem que ficar quieto e ouvir o pesquisado, ou a pessoa que está ajudando naquela pesquisa, porque é um colaborador da pesquisa, né? Colocamos dessa forma. Tá. Para isso, rapidinho, é importante fazer um estudo piloto, testar as perguntas, as mesmas coisas que se faz, né, em toda pesquisa. Você experimentar, olha, não deu certo essas perguntas, tem que fazer, tem que mudar, tem que treinar um pouco isso, né? Se faz estudo piloto também, então, para ajustar aí essa intervenção. Aqui só para falar um pouco da diferença de uma pesquisa qualitativa, né, que a gente está falando até agora, dessa coleta de dados, enfim, dessa ida a campo, dessa contextualização, conversa com sujeitos, em relação a uma pesquisa mais filosófica, ou de cunho mais reflexivo, que também tem todas as áreas de ciências humanas, né? Então, o antropólogo normalmente vai para campo, coletar dados, depois fazer uma descrição daquilo, uma análise daquele material. Mas existem os antropólogos que vão escrever teorias sobre a própria área científica da antropologia, seja metodológica, seja em termos argumentativos, de sustentação para aquela disciplina, né? Como aqui na educação física e no esporte também. E a pesquisa filosófica, então, ela subsidia essas reflexões sobre a ciência, sobre o próprio fazer ciência. Aqui, essas citações aqui, é até interessante sacar, elas são de um artigo, de um capítulo de um livro que é muito usado na educação física, que é aquele Metodologia de Pesquisa, do Thomas E. Nelson. Esse capítulo é escrito por um pesquisador da área da filosofia do esporte, uma pessoa que participa nós participamos do mesmo círculo, e nós tivemos a felicidade de conhecê-lo. É uma referência realmente na área. Esse capítulo é um bom capítulo, obviamente bastante bom, mas ele, claro, é só para iniciar a compreender um pouco a área de filosofia na educação física, né? Como se pensa a filosofia do esporte. Mas aí ele vai fazer vai apresentar um pouco a área, né? E a questão de que na filosofia, em pesquisas de cunho filosófico, não necessariamente, dificilmente vai ter pesquisa de campo, por isso que ela não vai ser uma pesquisa qualitativa, não vai ter, se parte de ideias, de questões. Então, o que se usa como material são as ideias que já foram elaboradas por um homem ao longo de toda a história do conhecimento. Então, vai acessar questões que a pesquisa empírica não dá conta. Então, por isso ele vai falar aqui, depois de ter os dados sobre o exercício, por exemplo, reunidos e analisados por químicos, fisiologistas, sociólogos, psicólogos e historiadores, ainda permanecem questões sobre os significados e valores humanos associados a isso. Por que deveríamos nos exercitar? Para viver mais? Para viver melhor? Ambos? Com base em quais critérios? Liberdade? Bem-estar? Veja, são questões que no campo apenas não se resolvem, ou o campo nos dá a pensar. Perpassa a humanidade como um todo, né? Essa frase inicial, veja bem, começa assim: a filosofia e a ciência. É muito comum. Meus professores de filosofia todos falavam isso. A filosofia e a ciência. E eu pensava, nossa, mas a filosofia então não é a ciência? Embora toda a filosofia fosse realizada em termos científicos, né, nos parâmetros da ciência, sempre tem essa diferenciação. Porque é uma área do conhecimento que se propõe a pensar, inclusive, a própria ciência. Como se faz, para que se faz, enfim, refletir sobre o contexto que está se dando a ciência, então, hoje, antigamente.
Bom, aqui, só para exemplificar, né, mas a própria filosofia tem diferentes áreas, diferentes formas de olhar o seu objeto de interesse. Né? Então, no esporte, na educação física, de um modo geral, tem várias questões que são acessadas apenas pela filosofia. Né? O valor do esporte, nós seres humanos somos seres naturalmente lúdicos, por exemplo, é uma questão que vai aparecer. Qual o valor do esporte? Por que as pessoas gostam tanto? O que, né? As questões da ética e da estética vão aparecer aqui na filosofia. Né? Uma questão de ética bem recente, só para exemplificar, né? A gente sabe que os Jogos Paralímpicos têm crescido bastante, tanto em reconhecimento quanto em participação. E aí, no último evento no qual a gente participou, um professor da área da ética apresentou a seguinte questão, que já se há conhecimento de atletas paralímpicos que aumentam o seu grau de deficiência para ganhar